Olá, investidores, sejam muito bem-vindos. Estamos começando o programa Gráficos no Radar de hoje. E na sessão dessa quarta-feira, o índice Bovespa defendeu o patamar dos 134.200 pontos, sustentado pela alta das commodities e correção dos ativos cíclicos. Graficamente, o índice Bovespa ganha a oportunidade de retomar um movimento de alta nos próximos dias em direção à região de topo mais próxima, indicada aos 137.500 pontos. Começando pelo nosso índice Bovespa, o dia hoje foi de tentativa de perda de suporte da região dos 134.200 pontos, observando inclusive que chegou a registrar a mínima do dia aos 133.756 pontos. Graficamente, o nosso índice Bovespa defende nível de suporte, o que possibilita tentativa de retomada de alta do movimento nos próximos dias. Nesse cenário, falaríamos da consolidação de fundo para o índice Bovespa e a busca pela região de resistência mais próxima, aqui indicada no patamar dos 137.300 pontos. Graficamente, falaríamos ainda de uma tendência neutra para o índice no curto prazo. Para o dólar futuro, a sessão foi de alta volatilidade, indicando a tentativa de rompimento da região de resistência indicada no patamar dos 5.675. Como não consolidou, formou durante a sessão um candle de indefinição, nesse caso, um spinning top. A estrutura gráfica segue indicando como resistência o patamar dos 5.675 e o nível de suporte mais próximo no patamar dos 5.585. O rompimento de uma dessas regiões vai indicar a nova direção do dólar futuro para o curto prazo. Em relação ao juros futuro, o dia foi de continuidade para o movimento de alta de curto prazo após a consolidação do fundo no patamar dos 11.650 pontos. Apesar do spinning top apresentado nesse momento em que gravamos o nosso programa, a estrutura ainda remete à formação de fundo, o que favorece pelo menos a tentativa de sequenciar a alta para os próximos dias. Nesse cenário, a resistência mais próxima permanece na região dos 11.930 pontos. Passando agora para as ações, começando com Petro 4, ativo que passou boa parte da sessão no campo positivo, primeiramente favorecido pela realização da queda anterior, segundo pela alta do preço da commodity devido ao aumento de tensão no Oriente Médio. Graficamente, a estrutura mostra um teste de suporte, aqui indicado na região dos R$ 36,86, porém sem mudar a estrutura de baixa no curto prazo. Para quem busca uma nova oportunidade de compra nas ações da Petro, será necessário a confirmação do rompimento do patamar dos R$ 38,30, quando veríamos o cenário de rompimento de média abrindo espaço para um movimento corretivo. Nesse caso, a próxima resistência já ficaria indicada no patamar dos R$ 38,80, o que reforçaria a tendência neutra das ações da Petro 4 no curto prazo. Para as ações da Vale, observamos a tentativa de rompimento de média. A tendência claramente ainda segue neutra no curto prazo. Graficamente, o investidor que mantém posição nas ações da Vale ou busca uma oportunidade de entrada precisa enxergar nos próximos dias a confirmação do rompimento dos R$ 57,70. Isso abriria espaço para a sequência do movimento de alta e busca pelo fechamento de gap, aqui marcado na região dos R$ 58,70. Observe que é um upside relativamente pequeno, de aproximadamente 1,90. Acima dessa região, a resistência mais consolidada fica marcada aos R$ 60. Nesse caso, já com uma amplitude mais atraente, mostraria um ganho potencial de 4,14%. Ainda assim, marquei um retângulo no nosso gráfico diário para observarem que no movimento mais longo de alta para as ações da Vale, ainda assim, abaixo de R$ 60, estaríamos falando de uma tendência neutra para as ações da Vale. Passamos para as ações da Copel. O ativo nesse momento apresenta uma pequena lateralização de preço no curto prazo, testando nesse momento a nossa média curta, marcada na região dos R$ 10,75. A estrutura favorece ligeiramente a sequência desse movimento, o que possibilitaria a busca pelo nível de suporte, aqui marcado pela nossa média de 21 e o gap recente, além da linha de tendência de alta. Tudo isso cruzando no patamar dos R$ 10,65, que, se for testado e respeitado,
possibilitaria a formação de um novo fundo ascendente. Para as ações da Brava, o dia de hoje foi de consolidação de fundo após a extensa queda dos últimos dias. Graficamente, observamos a formação de uma estrutura que remete ao repique, ou seja, a alta dos preços pelo motivo de correção técnica contra uma tendência principal, nesse caso, que permanece de baixa em nosso gráfico diário. Temos aqui uma alta potencial até a nossa média de 9 períodos de aproximadamente 3,90 e de resistência de aproximadamente 10,5%. Porém, chama a atenção de dois fatores. O primeiro, o stop técnico, que vai remeter aqui a algo em torno de 8,30%, o que pode ser considerado caro por alguns investidores. O segundo ponto é que o candle que temos nesse momento formando na sessão de hoje trata-se de um spin top, o que representa o volume equilibrado dos negócios no dia de hoje, ou seja, não mostram a confiança do mercado na sequência do movimento. Passamos agora para as ações da Localiza, ativo que segue apresentando um cenário neutro no curto prazo, negociando sobre a região de média. Basicamente, o preço precisa renovar as máximas recentes, superando os 42,80, o que permitiria buscar de fato a resistência, aqui apontada por Gap, na região dos R$ 44,25. Esse movimento não indicaria a reversão de tendência, apenas a sequência da lateralização das ações da Localiza. Passamos agora para as ações da Prio, mais um ativo que apresenta consolidação de fundo, nesse caso, na região dos R$ 41,40. A estrutura de repique favorece a sequência do movimento de alta pela realização técnica. Temos no cenário um upside aproximado, considerando o preço atual, de aproximadamente 4,5%, levando em consideração resistência na região dos R$ 44,50. Analisamos agora as ações da Copasa, ativo que consolida topo no patamar dos R$ 25,50, favorecendo o movimento corretivo no curto prazo. Nesse caso, teríamos a linha de suporte mais próxima indicada na região dos R$ 24,15. Patamar que, se for testado, favoreceria a retomada no movimento de alta nos próximos dias. A estrutura remete, em nosso gráfico diário, à formação de um canal, ou seja, uma tendência de alta para os preços no curto prazo, reforçando o cenário de queda como um movimento corretivo. Para as ações da Admed, não tivemos mudança significativa na estrutura gráfica de curto prazo. Os preços continuam negociando próximo à região de média curta, sem formar um gatilho de compra ou de venda para os próximos dias. No cenário, o suporte mais próximo fica indicado na região dos R$ 9,80 e a sua resistência na região de Gap, aqui indicada aos R$ 10,40. No Fique de Olho de hoje, eu trago para vocês as ações da Tupi, ativo que confirma a formação de mais um fundo ascendente, consolidando assim a sua tendência de alta no curto prazo e precisando agora romper a região de média, apontada no nível dos R$ 27,30. Caso esse cenário se confirme, teríamos um upside, ou seja, uma alta potencial de aproximadamente 3% até a próxima região de topo, aqui marcada aos R$ 28,12. Região que, se for vencida, possibilitaria buscar os R$ 29,10, o que indicaria uma alta potencial de 6,5%. Já o stop loss para essa possível oportunidade ficaria em torno de 3,20%. Esses foram os gráficos de hoje. Eu vou ficando por aqui desejando a todos uma ótima noite e até amanhã.